gente, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o conteúdo que nós vimos lá na segunda aula, tá? O capítulo 3, multiplicação microbiana, e o capítulo 4, os fatores que afetam a multiplicação dos micro-organismos. Então, vamos lá. O que é a multiplicação microbiana? É o aumento, né, no número total de células, devido à reprodução dos micro-organismos, né? Sendo quando eles estão em uma cultura específica ou qualquer ambiente, nos alimentos, nas superfícies e tudo mais, tá? É frequente, então, a gente encontrar o termo crescimento microbiano ao invés de multiplicação, tá? E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a curva de crescimento dos micro-organismos. O que é a curva de crescimento dos micro-organismos? Lembrem daquele gráfico que a gente viu na aula, né? Que relaciona o número de micro-organismos com o tempo de crescimento, tá? Então, nós temos 4 fases de multiplicação microbiana. Fase A, B, C e D, né? Alguns autores até trazem fase 1, 2, 3 e 4, tá? Qual que é a fase A? É a fase de adaptação, tá, gente? Quando o micro-organismo se adapta àquele ambiente, a um novo ambiente. Por quê? Quando os micro-organismos estão em um alimento, né, eles vieram de outra fonte, por exemplo. Se ele é um micro-organismo lá do solo, né, e ele está ali contaminando uma carne, então ele vai precisar de um tempo para ele se desenvolver, né, para ele se adaptar àquele ambiente primeiro, para depois ele começar a crescer. Então, a fase A é apenas a adaptação do micro-organismo. Fase B, gente, é nessa fase que ocorre a multiplicação, né? O micro-organismo já se adaptou, agora ele vai começar a consumir os nutrientes ali daquele meio que ele está contaminando e vai começar a crescer num ritmo acelerado, tá? Desde que as condições ali daquele lugar, né, daquele alimento, daquela superfície que ele está contaminando, sejam suficientes, né, e sejam favoráveis para que ele se multiplique, beleza? Então, fase B, nós vamos lá, um crescimento rápido, né, da quantidade de número de micro-organismos. Beleza? Fase C, gente, é a fase estacionária. Qual que é a fase estacionária? Aquela em que não há mais crescimento de micro-organismos, né? A multiplicação para, né? Por conta, né, de falta de nutrientes, né? Ou acabou ali tudo o que os micro-organismos tinham que consumir naquele meio, acabou. Vou agora estabilizar, né? Fica ali constante por um tempo, então nessa fase estacionária aqui, os micro-organismos não crescem, não morrem, eles ficam ali estagnados por um tempo, tá? A população microbiana é constante até que os micro-organismos passam para a fase D. O que é a fase D, gente? É o declínio, né? A gente pode ver aqui. O declínio do número de micro-organismos. Então, os micro-organismos vão começar a morrer, vão começar a diminuir. Por quê? Porque eles não vão ter mais condições para sobreviver, né? Pode estar faltando nutrientes ali, porque eles já consumiram tudo. Pode ser que o meio esteja muito ácido, por quê? Uns micro-organismos, eles vão consumindo um produto, alguns produzem ácido, né? E aí, aquele ambiente está ficando muito ácido, ele não vai conseguir sobreviver. Por conta também de substâncias tóxicas que podem ser excretadas por alguns tipos de micro-organismos, tá? Porque geralmente quando nós falamos ali temos vários micro-organismos envolvidos, tá? Então, por diversos motivos, né, nessa fase os micro-organismos eles não vão ser mais capazes de sobreviver, então eles vão, né, reduzir a sua quantidade, eles vão ir morrendo aos poucos, tá? Até que chegue a zero o número de micro-organismos ali naquele ambiente. Ok, gente, agora vamos falar um pouco sobre os fatores que afetam a multiplicação dos micro-organismos. Nós vimos na nossa aula, falamos detalhadamente sobre os fatores intrínsecos e sobre os fatores extrínsecos. Então, vamos lá. Os fatores intrínsecos são aqueles que estão relacionados ao alimento, tá? Ao interior do alimento, né? A composição do alimento. Então,
temos lá a atividade de água, a acidez, o potencial de oxirredução, a composição química, os antimicrobianos naturais e as interações entre os micro-organismos, tá? Então, gente, o micro-organismo ele vai conseguir sobreviver naquele alimento se os fatores intrínsecos desse alimento estiverem favoráveis para ele, e aí ele vai começar a se multiplicar. Se os fatores intrínsecos não estiverem favoráveis a ele ali, ele não vai conseguir se desenvolver, tá? E isso é uma tática, uma técnica utilizada pela indústria também. Tentar modificar os fatores intrínsecos para que os micro-organismos não consigam sobreviver ali, tá? Inicialmente, lá pela atividade de água, nós vimos os micro-organismos precisam de água para sobreviver. Então, se o alimento tiver uma atividade de água muito baixa, os micro-organismos não vão conseguir sobreviver ali. Então, o que a gente faz? Quando é possível, né, uma redução da água, né, uma redução da umidade do produto, para tentar deixar aquele ambiente difícil para o micro-organismo crescer, certo? Claro, né, gente, existem aqueles que ainda conseguem sobreviver, né, em soluções muito, em locais mais secos, em grandes concentrações de sal, em grandes concentrações de açúcar. Ok, existem, mas são micro-organismos específicos. Em geral, em sua maioria, precisa de grande quantidade de água. Reduzir a atividade de água vai dificultar bastante a multiplicação desses micro-organismos, tá? Falando um pouco agora sobre a acidez, gente. A acidez do alimento é um fator muito importante, porque existem os micro-organismos que conseguem sobreviver em alimentos mais ácidos, tá? Como os fungos e bolores, os bolores e leveduras, desculpa, né? Os fungos, eles têm uma capacidade de se adaptar melhor a ambientes ácidos, muito ácidos, tá? O que não ocorre com as bactérias. As bactérias, elas já preferem um ambiente pouco ácido, tá? Para se multiplicar. Quando, então, eu quero reduzir, né, a quantidade de micro-organismos em um alimento, eu posso adicionar alguns acidulantes, porque eles vão funcionar como conservantes, né? Eu vou acidificar ali aquele meio e o micro-organismo, muitos deles não vão conseguir sobreviver, exceto alguns, né, bolores e leveduras que sobrevivem em ambientes muito ácidos. Se eu acidificar ali aquele produto, as bactérias, né, possivelmente não vão conseguir se desenvolver. Isso é muito utilizado, gente, porque alguns micro-organismos, eles têm afinidade por certos tipos de produtos, né? Então, já existem muitos estudos, já é predeterminado, né? Quais micro-organismos geralmente contaminam a carne? Tais micro-organismos. Quais geralmente contaminam o leite? Tais micro-organismos. Claro que eles podem contaminar outros alimentos, né? Por conta de contaminações ali. Mas, quando estamos falando lá de um processo industrial, né? Eu sei que no leite eu estou fazendo um produto e tal bactéria pode estar contaminando. Então, eu vou tentar mexer ali nos fatores intrínsecos para dificultar a vida desses micro-organismos, tá? O mesmo acontece com o potencial de oxirredução, que está diretamente relacionado com o oxigênio, né? Então, tem micro-organismos que conseguem sobreviver sem oxigênio, tem micro-organismos que precisam de oxigênio, tem alguns que sobrevivem em ambos, e tem alguns que precisam de quantidades muito, muito pequenas de oxigênio para sobreviver. Então, eles estão em todos os lugares. Aí, como eu vou fazer isso? Eu tenho lá uma carne, eu sei que se eu retirar o oxigênio dela, os micro-organismos aeróbios, né, que são os que necessitam de oxigênio, não vão conseguir sobreviver, porque eu vou retirar o oxigênio, eu vou embalar a carne a vácuo, né? E aí existem outras formas, né, de tentar reduzir, né, de tentar frear essa multiplicação. A composição química também do alimento é algo muito importante. Como eu falei, alguns micro-organismos preferem, né, eles necessitam de um nutriente que tem na carne, outros necessitam de nutrientes que tem nas frutas. E aí, eles vão
contaminar ali aquele alimento que mais lhe, vamos dizer assim, né, mais lhe apetece. E isso depende. Então, assim, os nutrientes, a quantidade de água, né, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, tudo que tem dentro do alimento vai interferir, tá? E tem alguns micro-organismos que eles não conseguem sobreviver em alguns ambientes com determinados tipos de componentes, tá? Quando falamos, gente, de antimicrobianos naturais, alguns alimentos eles têm, por si só, substâncias que são antimicrobianos naturais. Então, eu posso, né, utilizar, vamos dizer assim, a indústria utiliza muitas vezes a extração desses compostos para adicionar em outros alimentos, e esse alimento que tem esse composto natural, ele já vai impedir a multiplicação de alguns micro-organismos, né? Porque esse antimicrobiano vai dificultar a vida dos outros, certo? Quando a gente fala também entre as interações entre os micro-organismos, eles competem entre si. Então, ali naquele alimento, eu posso ter diversos tipos de micro-organismos. Alguns vão começar a produzir algumas substâncias que vão dificultar a vida dos outros, né? Alguns podem começar a excretar substâncias tóxicas, acidificar muito o meio e outros micro-organismos não vão conseguir sobreviver ali. Ok, gente? Quando falamos dos fatores extrínsecos, temos a umidade, a temperatura e a presença de gases no meio. Falamos sobre isso. Umidade, né? Quanto maior a umidade, mais fácil o crescimento de micro-organismos. Então, vamos tentar reduzir essa umidade se for possível. Temperatura, falamos de temperatura de congelamento e a cocção. Temperatura de congelamento vai inibir o crescimento, temperaturas altas de cozimento vão matar os micro-organismos. Outra coisa que afeta a multiplicação é a presença de gases no meio. Então, em alguns produtos alimentícios, em algumas embalagens, são adicionados outros gases que vão dificultar ali os micro-organismos conseguirem se multiplicar. Tá, gente? Falamos um pouquinho também sobre a teoria dos obstáculos, que é aquelas interações entre os fatores intrínsecos e extrínsecos para impedir a multiplicação dos micro-organismos, né? Então, a fim de aumentar a estabilidade do alimento, né? Aumentar a vida útil. Então, essa tecnologia dos obstáculos é a utilização de uma ou mais formas de controle. Então, eu vou utilizar um pouco de fator intrínseco, um pouco de extrínseco, eu vou tentar, dependendo do produto, ver se eu posso salgar, se eu posso acidificar, se eu posso aplicar um processamento térmico, adicionar um conservante, né? E basicamente é isso, né? Colocar obstáculos para os micro-organismos não conseguirem se desenvolver. Muitas vezes um obstáculo só, né, reduzir a umidade não é suficiente, então eu tenho que reduzir a umidade, mexer na acidez do produto, adicionar um conservante, aplicar um processamento térmico junto, né, sempre com as normas de higiene, né, que são extremamente importantes. Então, utilizando esses obstáculos, eu vou tentar reduzir ao máximo, né, afetar a multiplicação, tá? Então, é isso que essa teoria nos diz. A aplicação de vários métodos simultâneos para tentar reduzir ao máximo, para tentar evitar ao máximo a contaminação. Porque, né, como sempre vamos falar sobre isso, temos que evitar a contaminação a fim de produzir um alimento seguro. E nós vimos também, os micro-organismos estão em todos os lugares, eles se desenvolvem, eles se adaptam, eles contaminam tudo. Então, é importante tentarmos, né, a nível de produtor de alimentos, né, a nível industrial, a indústria utiliza diversos tipos de obstáculos para tentar aumentar a vida útil desse produto, certo?